vem do povo Guarani. Então, de qualquer forma, em resumo, o Guarani está em toda parte do Brasil. E isso é muito importante para a gente conhecer a luta do povo, mas vou me centrar mais na sequência da educação escolar. Como já falei, que a história da educação escolar entre os povos indígenas no Brasil em geral, né? Há muito estudo já, né? Há estudo que destaca que essa educação, primeira educação escolar, é pensada, é organizada para o índio, né? Isso no início da colônia no Brasil, a educação escolar é pensada, organizada e implementada para os índios. Esse era a escolarização dos índios, né? Que gerenciava, que administrava essa educação escolar, era um missionário jesuíta, né? Isso foi a primeira história da educação no Brasil. Os jesuítas eram responsáveis pela administração, pela implementação da educação escolar para o índio, ou seja, tudo se planejava para o índio. Essa é a primeira história da educação escolar. Segundo momento, ou seja, essa segunda fase, é marcada já após criação do órgão indigenista, que é o Serviço de Proteção aos Índios, SCPI, conhecido como o primeiro órgão indigenista para cuidar e proteger e defender o povo indígena, um órgão oficial do Estado, né, que se criou em 1910 no Brasil. O Marechal Rondon coordenou e criou e fundou esse Serviço de Proteção aos Índios, que é conhecido como SCPI. É uma política do Estado, né? Ele também foi um dos responsáveis de introduzir a escola no interior do povo indígena. O Guarani Kaiowá chegou também através do CPI a escola também. E, na sequência, o CPI, quando acabou e começou a FUNAI, né? Fundação Nacional do Índio. Então, a Fundação Nacional do Índio, articulação com o CIL, que é o CIMER, Simon Institute of Linguistics, que é uma missão religiosa que introduziu também isso já pós-criação do CPI FUNAI, já final de 60, né? Eu também responsável de levar a educação escolar para indígena, conhecida como escola da FUNAI, né, junto com a missão religiosa. E a terceira fase, marcadamente entre décadas de 60 aos 70, final de 70, né, que marca muito quando surgiu um surgimento, o movimento da organização não governamentais, como o Conselho Indigenista Missionário, CIME, né, Operação Amazônia Nativa Alpan, Centro de Trabalho Indigenista, CTI, Comissão Pro Índio, entre outros, nesse movimento não governamentais, que também passaram a debater e pensar uma educação escolar para os povos indígenas. A terceira fase que marca no Brasil. E, ao mesmo tempo, esse movimento indígena, conhecido movimento indígena brasileiro, movimento indígena no Brasil, que também aparece no final de 70. E a quarta fase, parte da história da educação escolar indígena, já final de 80, em meados de 80, aparece a iniciativa dos próprios povos indígenas, passaram a debater, né, discutir a forma da educação escolar indígena, debater a estrutura, essas atividades escolares. Isso começou no final de 80. E
Pós-Constituição de 88, começaram realmente o movimento indígena pela educação escolar indígena por conta da Constituição, né, que perdura até hoje. Aí a demanda, a reivindicações dos povos indígenas e a autogestão do processo da educação escolar, e começa a surgir o encontro dos professores indígenas, essa categoria de professores indígenas, movimento de professores indígenas, começa a surgir final de 1990. E a escolarização indígena e todo que envolve a educação escolar indígena passa a ser pauta do movimentos indígenas, então, desde 1990. E que hoje já esse movimento pela educação escolar indígena já resultou em vários cursos específicos, né? Ou seja, a educação escolar indígena sofreu um debate e transformação e atualização e foi acrescentando tentativa de transformar essa educação escolar pensada para o indígena, para o índio, no início, né? Os povos indígenas, ao debater, ao analisar, ao transformar essa estrutura, o currículo, pós-debate, foram tentando transformar em educação escolar indígena específica, bilíngue, intercultural, conforme já a Constituição. Isso aconteceu desde 1990, entre os Guarani Kaiowá, primeiro encontro do professores indígenas Guarani Kaiowá para debater educação escolar indígena, começou em 1991, primeiro encontro da lideranças indígenas Guarani Kaiowá e com alguns professores, porque na época não tinha professores Guarani Kaiowá, só tinha professores não indígenas. E o primeiro debate aconteceu, o primeiro encontro, hoje já está no 26º encontro já, e final de, agora não aconteceu mais por conta do coronavírus esse ano, ele sempre acontece em outubro ou novembro, grande encontro de professores Guarani Kaiowá, para debater educação escolar indígena. Mas começou em 1991, o primeiro encontro. E, enfim, esse é o dado histórico para a gente, quero socializar aqui, para a gente debater depois. E os povos indígenas, não é somente Guarani Kaiowá, por conta da Constituição Federal de 1988, garantiu essa parte. Os povos indígenas ter sua educação escolar indígena específica, diferenciada, bilíngue, intercultural. E até agora, permanece em debate, né? Está em construção ainda essa educação escolar indígena. Já que a escola foi introduzida, educação escolar, ao longo da história, foram introduzidas por não indígenas, principalmente instituições religiosas, junto com o órgão indigenista, que é a FUNAI, e esse assunto entra em debate, em reorganização hoje, né, de forma permanente, né, é uma construção, reconstrução, e está nesse processo hoje. E a demanda hoje, no último 20 anos, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a primeira demanda do povo, da liderança, que o indígena Guarani Kaiowá fosse professores, o próprio indígena fosse professor e assumisse, tivesse formação e assumisse educação escolar indígena. Isso envolveu o organismo, diferentes organismos, né, do Estado, da Universidade, da Secretaria Municipal da Educação, uma rede de organizações, instituições governamentais se envolveram, ou seja, o próprio movimento acaba envolvendo a universidade diferente também, estaduais e federais. E estaduais, municipais, também Secretaria da Educação, né? E final de 1990, 2000, surgiu
formação do professor Guarani Kaiowá em nível médio, que até hoje continua esse curso em vigor, formando professor em nível médio. Isso é um curso específico, licenciatura, magistério, né? Especificamente para formar professor para atuar em séries iniciais, para alfabetização, desde pré até quinto ano hoje, né? Antigamente era quarta série. E, ao mesmo tempo, esse movimento dos professores Guarani Kaiowá também conquistaram o espaço na universidade, acaba conquistando a instituição da Faculdade Intercultural Indígena, licenciatura indígena, intercultural, em 2006. Então, a partir de 2006, o Guarani Kaiowá, através da organização e do movimento dos professores, juntamente com as lideranças, passaram a conseguir, né, a Faculdade Intercultural Indígena, que funciona hoje, até hoje, habilitando professor em nível superior. A turma, todo ano, tem vestibular para o povo Guarani Kaiowá para ingressar nesse curso superior, que tem sede, ou seja, administração desse curso em Dourado, Mato Grosso do Sul, que é vinculada à Universidade Federal da Grande Dourado, que é o FGD. Esse é um pouco histórico, e hoje tem também mestrado já. A Faculdade Intercultural Indígena acabou de oferecer, no último 2 anos, nível mestrado na Educação Escolar Indígena Intercultural. Então, isso só para contar um pouco a trajetória da Educação Escolar Indígena e o movimento, né, para nosso debate, enfim, acho que isso aconteceu, mas não é somente no Mato Grosso do Sul, mas em outro estado também. Esse movimento pela educação escolar indígena está acontecendo em toda a parte do Brasil. Enfim, isso quero falar em relação à educação escolar indígena, na situação em que se envolve tanto o indígena quanto o organismo do Estado, né? Ou seja, a universidade, Secretaria do Estado. Então, desde 2006, já formaram, acho que mais 3, 4 turmas, mais de 400 professores Guarani Kaiowá estão se formando. A Faculdade Intercultural Indígena formou já a turma, e hoje tem esses professores em várias aldeias, já tem ensino médio, né? Já na modalidade de educação escolar indígena diferenciada, né? Bilíngues, já com grade curricular específica, diferenciada, em debate, em construção. Esse é um assunto que eu quero passar para nosso debate. E, bom, isso aconteceu em determinado tempo, em determinado momento histórico, que eu gosto de classificar esse movimento. Nesse momento aconteceu final de 2000 até hoje, mais ou menos 20 anos, né? E que a própria Constituição permitiu, fundamentou para que movimentos indígenas lutasse pela educação escolar indígena diferenciada, organizasse a educação para atender essa especificidade culturais, línguas, né? Essa organização social. E isso, ao longo do tempo, aconteceu, e hoje continua em andamento, né? E, enfim, e eu quero já aproveitar e falar, como eu já falei na introdução, a turma e ao mesmo tempo da Universidade Estadual, que não tem cota, né? A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul tem cota 10% para o indígena.
E tem muitos indígenas, mais de 200 hoje matriculados na Universidade Estadual. Está dispersa, a unidade está dispersa em toda a parte do sul do estado, né? Então, em toda a unidade da Universidade Estadual, os indígenas Guarani Kaiowá se encontram matriculados estudando. E eu quero já falar, aproveitar esse momento que falo do estadual e da federal, da Universidade Federal, e desde o início do março, com a chegada da pandemia de coronavírus, começou um novo debate em relação ao ensino remoto, a atividade remota, né? Gerou um debate ao longo, eu também me acompanhei, me envolvi também, principalmente para evitar o contágio, né? O contágio coronavírus, contaminação, para não se proliferar no interior da comunidade, porque aluno e aluna da universidade parte da família, né? Parte da comunidade. E no início, até meado de mês de junho, a universidade insistia que aluno participasse ainda da aula semipresencial ou aula remota, forçando para que o aluno fosse até a universidade retirar atividade, material, etc. Mas isso, ao nosso ver, estava colocando em risco a vida dos alunos e possível contágio de coronavírus, possível que o aluno contraísse e levasse até a comunidade. Por conta disso, aconteceu um movimento dos estudantes, lideranças e professores, até-se com a reitora, né? E a reitora da Universidade Grande Dourado marcou uma reunião virtual, apresentamos para a reitoria que o aluno estava correndo risco de contrair coronavírus. E aí começou também que deveria acontecer aulas remotas através da distância, utilizando tecnologia, celular, aparelhos de telefones celulares, internet, mas em vários lugares do sul não se encontra sinal de celular, sem conexão à internet. Então, outra dificuldade, isso continua em debate, né, porque o aluno continua fazendo sua atividade remota, mas com dificuldades sem acessar a internet. Tanto da Universidade Estadual quanto da Universidade Federal se encontram nessa situação, porque não tem a internet. Eles ficam distante da cidade. Então, este último tempo entrou em debate também. Enfim. E uma parte que esse estudante indígena Guarani Kaiowá passaram também dificuldade quando acabou a bolsa, né? Sem bolsa mais, e enfim, e o movimento passaram a contar apoio, tentaram demandar esse apoio ao Estado, ao governo, né? Mas não foram atendidos até agora. O movimento, a doação, né, pelo apoiador, os apoiadores começaram a doar cesta básica e algum apoio ao estudante, que chegaram a ter estudante. Recentemente, foi 15 dias atrás, a equipe de liderança de frente das organizações do povo Guarani Kaiowá começaram a entregar a todos os estudantes, através da organização do CIMI, né? CIMI, e acabou ajudando muito bem esse estudante no isolamento nas aldeias. Isso foi muito importante, né? Mas muitos estudantes não recebeu. Uma parte não receberam, e essa campanha permanece, continua, né? Porque diante do coronavírus, a escola se encontra fechada, né? E tem sim uma aula remota, uma atividade remota, e a universidade também ofereceu essa atividade remota, e o aluno se encontra em isolamento, e não tem mais apoio. A maioria dos Guarani Kaiowá hoje se encontra em isolamento, né?
tem mais condição de trabalhar e fazer sua atividade que fazia antes da coronavírus, se virar, que a gente fala, né, se virar para conseguir diária, conseguir trabalho para conseguir alimentação. Isso, no contexto atual, é impossível, é tudo isolado, né? E a miséria, por um lado, aumenta. Isso é preocupante, né? E levamos esse assunto, essa realidade ao Estado, ao governo, e não obtivemos resposta satisfatória até agora. Não tem sinal de que o Estado, como órgão federal, vai apoiar, né? É uma luta difícil diante dessa situação, porque há um coronavírus, está em andamento, já contagiaram muitas aldeias, muitas pessoas, muitos indígenas, também já morreram de coronavírus, né? E no último tempo, a nossa preocupação é que evitasse a contaminação descontrolada no interior da comunidade. E pedimos também o apoio ao Estado, ao governo, que tivesse barreira sanitária na entrada das aldeias, mas não temos também resposta ao apoio. Enfim, aí o próprio indígena Guarani Kaiowá criou, né, toda a entrada da aldeia, a barreira sanitária Guarani Kaiowá, onde permanece equipe voluntária do Guarani Kaiowá, uns 5 ou 6 pessoas na barreira sanitária, na entrada da aldeia, para não deixar a entrada da pessoa suspeita, né, ou seja, pode levar a coronavírus no interior da aldeia, para não proliferar. Então, existe hoje 70 barreiras em toda a entrada da aldeia, existe essa barreira sanitária em Guarani Kaiowá para tentar controlar a entrada da pessoa, né, estranha, à aldeia. Isso tem dado certo sucesso para combater a entrada de coronavírus no interior da aldeia, unidade. Por isso mesmo, tem chegado menos até a aldeia. E essa equipe voluntária é apoiada por apoiadores que está prestando essa solidariedade, um apoio, uma doação através da doação, né? Toda doação que vem de fora, de vários estados, de São Paulo, do Rio, de outro, Bahia, de vários lugares, organizações que doa a alimentação, chega a ter até a barreira sanitária, né, porque eles são voluntários, fica lá 24 horas, dia e noite, né, e cada barreira não tem apoio do Estado, não tem apoio do governo. Então, essa é uma realidade atual em que estamos vivendo contra o coronavírus, essa luta, né, e ao mesmo tempo a escola fechada e todo mundo isolado no interior da aldeia. Isso é uma realidade atuais que se encontra o povo Guarani Kaiowá, né? Então, tem mais de 51 mil catalogados oficialmente, mas tem mais de 50, se calcula que aproximadamente, contando os Guarani Kaiowá que está fora do mapeamento, tem mais, chega a aproximadamente 60 mil. E hoje está nessa situação difícil, né? Bom, estamos aguardando sempre cobrando o órgão, o órgão indigenista, que é a FUNAI, né, que hoje também se encontra paralisadas as atividades da DECA, que só tem trabalho remota, né, e o órgão da saúde também, o órgão da Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, que CESAI, né, Secretaria Especial de Saúde Indígena, a forma de tratar também essa questão de saúde indígena também é muito precária, muito sem condição, né, sem recurso, e muita equipe médica que atende Guarani Kaiowá também
passa por uma situação de necessidade, né? Não tem equipamento, não tem EPIs, que é proteção, né? A equipe médica que atua no interior da comunidade, outro problema também. Mas, enfim, então eu quero falar um pouco de tudo aqui, aproveitar até mesmo para depois esperar as perguntas, esperar questões, né? O comentário pertinente aos Guarani Kaiowá. E por fim, hoje, né, no momento contexto atuais, também acabamos de receber, o povo, né, Guarani Kaiowá, acabaram de receber a notícia de uma agenda que se encontra no Supremo Tribunal Federal, julgamento do marco temporal, né, um termo jurídico que se chama marco temporal, repercussão geral, em que no mundo jurídico, no âmbito da justiça, que o povo indígena deveria estar na terra indígena em 1988. Só assim garantiria a demarcação da terra para o povo indígena, principalmente para o povo Guarani Kaiowá. Se em 1988, quando promulgou a Constituição Federal Brasileira, em 1988, se os povos não se encontravam mais nas terras, não teria mais direito. Então, essa é uma da preocupação do povo, né? Porque isso vai atingir todos os povos Guarani Kaiowá, porque o Guarani Kaiowá foram retirados das terras tradicionais antes de 1988. Foram retirados no final de 1970, a força, a remoção forçada. E em 1988, a maioria dos povos Guarani Kaiowá não se encontrava mais nas terras tradicionais. E só no final de 80, 90, que começaram a retornar às terras tradicionais, ocupando uma parte. Então, essa repercussão geral, que é marco temporal, que será votado no Supremo Tribunal Federal no dia 28 de outubro, e que hoje é um assunto principal em toda a parte da comunidade do Guarani Kaiowá. Porque se for aprovado, tem que ser aplicado o marco temporal contra a demarcação da terra indígena Guarani Kaiowá, o povo Guarani Kaiowá, a maioria vai ter que sair das terras, vai ter que sair da terra que se encontrar hoje ocupando, né? Porque em 1988 não se encontrava lá. Então, esse é um do assunto importante que eu quero repassar também, porque tem a ver com a luta do povo Guarani Kaiowá, porque para todos política pública acontecer no interior da comunidade, a terra necessariamente tem que ter regularizado, tem que passar por esse processo de homologação final, né? E a maioria das terras onde os Guarani Kaiowá hoje se encontra assentada, onde estão vivendo, a situação fundiária se encontra em processo de regularização. E a maioria se encontra judicializada, né, no âmbito da justiça, né. E esse do dia 28 de outubro, quando for votado, vai determinar se as terras vai ser aplicado contra todas as terras Guarani Kaiowá em processo de demarcação, se vai aplicar marco temporal ou não, né. Então, isso eu quero deixar para nosso debate também, porque, como já falei, né, hoje, além de se preocupar com a chegada de coronavírus, que está matando pessoas em toda parte, pessoa contagiada, a miséria que aumenta no interior da comunidade do Guarani Kaiowá, por conta do isolamento, né? Mas essa pauta que está preocupando amplia, né? Soma mais, né? Então, é muito difícil de se pensar positivamente diante da situação que está acontecendo no Brasil, né? Além do coronavírus, mas esse julgamento que está previsto para acontecer no dia 28 de outubro. E, enfim, isso é educação, já mencionei. Eu acho que já falei um pouco de tudo, de forma resumida.
E agora eu quero devolver o espaço, quero agradecer pelo espaço permitido para mim aqui relatar um pouco essa trajetória, essa luta, essa história, né, situações atuais do povo Guarani Kaiowá. Aí, quero já agradecer pela atenção e eu quero ouvir também as pessoas que quiser falar, perguntar, comentar, né. Quero devolver à professora que está coordenando esse debate nessa tarde. Muito obrigado e eu espero o comentário de vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Tonico Benites, professor, antropólogo, intelectual engajado, pesquisador comprometido. Bom, então a gente vai passar para as questões, a gente vai abrir o leque de questões aqui a todos que estão aqui na plataforma. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos e todas e dá boas-vindas, né, ao nosso companheiro que veio lá de Roraima, que está aí lá de Roraima também, né, o Arlisson. Companheiros nossos lá de Goiânia, o Hilton e a Simone, né, nosso colega professor da rede estadual, o Ronildo, o professor Messias Silva também, mais uma vez, nosso amigo Cláudio Medeiros, da UF do Rio de Janeiro. Enfim, bem-vindo a todos e a todas mais uma vez. A lei fez aqui uma questão, professor Tonico. Todos os professores que atuam na educação escolar na aldeia são indígenas? Todos os professores consideram a educação escolar diferenciada e específica na aldeia? E daí eu endosso essa questão da Lene aqui com uma passagem do seu livro, na página 33 do seu livro A Escola na Ótica dos Avá Kaiowá, onde que o senhor comenta que muitas escolas de caráter religiosos que foram implantadas nas aldeias, escolas evangélicas ou católicas, tinham como finalidade, abre aspas, transformar o indígena, transformar os membros da família Kaiowá em trabalhadores comuns, empregados e crentes, fim de citação. E mais à frente da mesma página, o senhor comenta, abre aspas, que até hoje essas escolas defendem a escolarização e a evangelização como únicos meios para atingir um tipo de vida ideal, fecha aspas. Quer dizer, em nome de um tipo de vida ideal cristã, em nome de um tipo de vida ideal de cristianismo católico evangélico, se impôs durante muitos anos a escola e a evangelização como duas formas, dois dispositivos de violência. Então, a Lene coloca essa questão aí, se todos os docentes, todos os educadores da escola são indígenas e se todos eles trabalham a educação escolar diferenciada, específica, e eu endosso o senhor comentar acerca desse processo que até hoje ainda é muito forte nas aldeias, que é da escolarização como meio de transformar o indígena em não indígena, quer dizer, em um trabalhador comum, em um crente, enfim, em alguém que aceita toda essa dinâmica aí de trabalho ligado ao capital ou de uma religião ligada ao pecado. Se eu comente isso, e aproveito aqui também para fazer minha questão, o senhor comentou agora há pouco sobre o marco temporal, né, que é um assédio, um assédio a todos os povos indígenas do país. Colocar um marco a partir da Constituição Federal de 1988 é desvirtuar até mesmo a própria Constituição, haja vista que se despreza o direito indígena, a Convenção 169 da OIT, enfim, despreza o direito indígena, despreza a ancestralidade, a noção de direito originário. Então, eu queria que o senhor comentasse, e até mesmo para deixar um pouco claro para a gente, o que os Avá Kaiowá concebe como Tecorá, né, território, Tecorá Guaçu, grande território,
e como se relaciona Tecorá, Guaçu, e o conceito do mundo guarani, que é bastante potente, que é o conceito de terra sem mal, de terra sem males. E que, às vezes, o Juruá, pesquisador branco, né, confunde, mal interpreta o conceito de terra sem mal, né, sem males. Então, que o senhor comente, por gentileza. Se alguém quiser colocar mais alguma questão também, o espaço está franqueado. Bom, respondendo a todos os professores que atuam na educação escolar na educação indígena, hoje, atualmente, a maior parte dos professores da educação escolar, das séries iniciais, né, principalmente hoje não é mais série, né, primeiro ano até quinto ano, séries iniciais, ensino fundamental, a maioria é professor indígena, né? Porque essas séries de sexto a nono ano, ensino médio, ainda continua não indígena por conta da área de formação, né? Porque tem não indígena que se habilita, já trabalha há muito tempo, na área de matemática, na área de língua, inglês, que já demanda ensino médio, e outra área da área de química, física, né, e continua ainda professor não indígena. E a específica ainda não como eu já falei, uma escola em construção, né, porque é uma educação escolar diferenciada e específica, né, por conta, nessa aldeia, tem somente aluno indígena, né, e são falantes da língua indígena, e a cultura, e a regra da escola, o regimento específico, né, regulariza a vida tem sim essa especificidade, né, porque tem parte também do rituais, essas brincadeiras, essas parte do pátio da escola, em outro momento, como também é considerada como específica, somente acontece aquele tipo de atividade escolares que faz parte somente naquela escola, né, então, por isso é específica, sim. E tem, por exemplo, a disciplina de língua indígena, língua guarani, né, então, caracterizada por conta disso como específica, né, porque a escola da cidade já não tem essa disciplina, né, e professores, os alunos são falantes de língua guarani. E vários municípios também já adotou, por exemplo, concurso público, como o perfil do professor que tem pontuação maior, aquele falante de língua, formação específica. Tudo isso está caracterizando como uma escola indígena específica, né? E, enfim, tem essa especificidade, sim, né? Mas tem essa parte comum também, essa parte que qualquer escola, que o ensino escolar oferece, né? Essa parte comum, né? Mas tem parte específica e tem parte comum. Isso tentando responder mas todo ainda em construção, né? Em discussão, em debate, como construir melhor forma essa educação escolar indígena ainda está em construção, ainda assim definitiva, né? Está em debate ainda, está em construção, acontecendo encontro, mas a parte da hierarquia, essa organização da educação escolar também, por exemplo, antigamente não, 20 anos atrás, a escola indígena era toda a extensão da educação escolar rural, educação, ou seja, escola rural, né? Toda a escola indígena que se encontrava no interior da aldeia era extensão da escola rural. Isso também hoje se modificou
para se tornar educação escolar indígena mesmo, o município reconheceu que essa organização da escola tem diretoria da educação escolar indígena, direção da escola, né? Um polo escola indígena, onde essa parte da coordenação da educação escolar indígena tem coordenação específica para coordenar aquela educação escolar, direção da escola tem diretor ou diretoras daquela educação, daquela escola, né? E a maioria é ocupada esse cargo de diretor, direção da escola, ocupada pelo indígena. E coordenação também, uma equipe pedagógica da educação escolar que atua nessa escola. Isso também caracteriza como não é mais extensão da escola da cidade ou da escola rural. Então, a escola indígena reconhecida por lei, e a educação escolar indígena tem direção própria, né? Coordenação própria também. Então, assim, realmente caracteriza assim como uma escola indígena específica. E outras coisas que estava a segunda pergunta que o professor, em relação à educação, né, a forma de se compreender, o Guarani Kaiowá é um povo que, como eu já falei na introdução, que tem seu espaço territorial específico também, né, próprio, né. E até antes da Guerra do Paraguai, que 100 anos atrás, desde a criação da fronteira entre Brasil e Paraguai, a maioria do povo Guarani Kaiowá vivia ainda nos seus territórios tradicionais, que é chamado a língua Tecorá, né? Tecorá é onde a gente vive do nosso jeito, do nosso modo de vida, né? É um espaço territoriais onde tem córrego, rios, tem mata, tem campo nativo, onde tem fruta, né? Fruta, floresta e do campo também. Então, esses engloba o território, né? O Tecorá, onde tem todos esses recursos. E mina d'água, tem mina boa, tem lagoa para pescar, rio, córregos, a composição do Tecorá, né? E cada família mora nesses lugares, cada família grande, parentesco, né, em rede, ocupa esse espaço de forma autônoma. Então, esse é o território, o Tecorá, e que Terra Sem Males, né, conhecida como Terra Sem Males, porque aí tem de tudo, né? Além de rio para pescar, floresta para caçar, e campo para ter frutas, tem sua roça de produção, tem lugares bonitos, né? Geograficamente bem localizado, onde tem rios, uma parte floresta, outra parte campo nativo, né? Tem fruta do campo. Então, esse é o Tecorá o Kaiowá utilizava onde se vivia nos últimos 100 anos. Com a chegada de colonização, os Guarani Kaiowá foram retirados desse lugar e colocados num lugar conhecido como reserva, né? Ou seja, posto indígena, local definido pelo ECPI, pelo Estado, pela FUNAI, né? Isso aconteceu no final de 1920, 1928, mais ou menos, criaram reserva pequena, onde levaram todos os familiares Guarani Kaiowá para confinar, para a força, né? Onde não tem mais esse espaço, esse recurso, né? E pequena área, né? Onde se tentava fazer aglomeração forçada, trazendo de vários lugares, de várias terras, ficando no mesmo espaço, né?
Aí criou problemas sociais bem complicados que até hoje não conseguem mais se resolver. Porque aí aconteceu um confinamento da família grande de vários lugares, colocando no mesmo espaço. E hoje gera violência, sem espaço para se viver, isso gera problemas sérios, até suicídio por conta disso começou a surgir, aparecer nos últimos 30 anos, a maioria dos Kaiowá, mais de 1.000 praticaram suicídio nos últimos 20 anos, essa área confinada, né, conhecida como confinamento das famílias. Tipo, numa área delimitada em pequena área, trazendo de vários lugares, tentando colocar lá de forma forçada. E, enfim, essa é uma realidade que o Kaiowá enfrenta, né? E diante disso que luta pelo espaço do Tecorá Bechado, né? Da onde foram expulsos recentemente, nos últimos 50 anos, 40 anos. E hoje a luta é para recuperar uma parte desse território Tecorá, que terra sem mar, que tem todo esse recurso, né? Tem rios, tem espaço de terra, floresta e campo, onde tem recurso, onde pode se viver mais tranquilo, né? Então, esse é o espaço conhecido antes do Guarani como Terra Sem Males, que é um espaço que contém esse recurso, né? E de forma mais livre, né? De forma mais autônoma, não assim aglomerado num pequeno espaço, disputando o espaço com outras famílias, com várias famílias, e não era nem conhecida entre elas, né, não era nem parente, e acaba criando problemas, conflitos e brigas permanentes, disputando todas as coisas, todo tipo de... Essa é a realidade em que vive hoje Guarani Kaiowá, porque ele está num espaço pequeno, por exemplo, Dourado, aldeia Bororó, tem 2.000 hectares, e onde estão 15.000 indígenas, né? 15.000 indígenas, só uma casa vive 10, 15 pessoas, né? Então, uma aglomeração nunca tem vivido antes, né? Porque o Guarani tem o seu espaço próprio, exclusivo, onde vivia, como hoje ainda vive o povo parente da Amazônia, né? Tem ainda espaço maior, espaço mais exclusivo, e em pequeno espaço vive 15.000 indígenas. Então, realmente, uma situação extremamente complicada, né? E, então, diante disso, que é a luta do povo Guarani Kaiowá pela terra, pelo espaço da terra, conseguindo a terra um espaço maior, e, com certeza, a família, a comunidade vai viver mais, tornar a viver como era antes, mais ou menos, mas espaço um pouquinho maior do que ficar num espaço pequeno, aglomerado em pequeno espaço. E, bom, isso só para descrever um pouco o Tecorá, né? Na visão dos Kaiowá, o que é um Tecorá? Terra sem mar tem que ter esse recurso, né? Um rio, tem que ter córrego bonito, tem que ter florestas, campo nativo, tem que ter esse espaço para produzir sua roça, plantar, fazer, e se viver entre a família mais autônoma ali, entre ela, viver tranquilo, sem muitas regras impostas ali no interior para ele. E na reserva tem regras rígidas, né? Tem regras militares, tem todos regulamentos impositivos, né? Que atinge, que afeta, que incomoda muito a família o tempo todo. Enfim, isso eu resumi para tentando responder aqui. E a escola, né, como já falei antes, acho que nem falei, que o objetivo da escola, da primeira escola, o objetivo era realmente integrar o indígena, né, porque na época se pensava, se fundamentava, indígena, condição indígena do índio, né, na época se falava na fundamentação da escola que indígena vai se diluir no interior da sociedade brasileira, indígena vai
vai sair da condição de índio, ele vai se civilizar e vai se diluir, vai acabar, ele vai se dispersar e vai se tornar simplesmente um trabalhador, vai se tornar como apenas mão de obra para oferecer essa atividade. E para isso a escola, o objetivo da escola era simplesmente integrar a sociedade, né? Integrar a sociedade, apagar essa etnicidade do povo, partes culturais, né? Tentar apagar, civilizar, evangelizar, transformar em trabalhadores. Não transformar em outras pessoas. Não transformar, por exemplo, hoje, pensando na classe social, não transformar o indígena em classe média alta, se tornar administrador, ou seja, se transformar em classe alta, não. A ideia é que ele transformasse em trabalhador. Só até aí é possível. Né? Então, se pensou nessa forma, a escola atuou nessa linha, na verdade. Né? A escola, educação escolar, para indígena, para o índio, se pensou sim, se fundamentou nessa linha, sim, de que o indígena teria que deixar de ser índio, integrar, assimilar, né, a sociedade trabalhadora, simplesmente transformar o indígena em trabalhador. Não poderia transformar em mais do que isso, né? Então, isso foi um equívoco e se achava que investindo uma regra militar rígida, indígena passaria a perder a sua identidade, perderia a sua identidade étnica e deixaria de ser índio, se diluiria, né? Ia se diluir no interior do trabalhador e se transformaria, se tornaria trabalhador simplesmente. Isso a escola também atuou nessa linha, sim. E até hoje tem esse debate ainda, né? Tem esse debate de que a escola, através da escola, é possível transformar indígena em trabalhador. Bom, então, esse é um modelo que perdurou há muitos anos, por isso mesmo o Guarani sofreu essas missões, missões do jesuíta, né? O Guarani sofreram esse confinamento já na colônia, na missão jesuítica, né? Essa tentativa de transformar o Guarani em trabalhadores, somente para que o indígena esquecesse sua língua, sua cultura, sua forma de vida. Isso, a educação escolar também atuou na época também para apagar essa parte de subalternizar o Guarani, né? Isso aconteceu na história e continua acontecendo, né? Porque a dominação foi pesada, essa política de dominação e apagamento da língua, da etnicidade, essa parte culturais, né? Foi pesada sim, né? Mas os Guarani Kaiowá até hoje resistem, né? Para viver como povo, como portadores de língua, de história, de uma cultura, né? E ocupante de uma terra, né? Se sente ainda como ocupante de uma parte da terra, do território, né? Por isso luta pela terra, né? Por isso, apesar de todas as ações violentas contra Guarani Kaiowá, mas continua lutando pela terra, continua insistindo na recuperação das terras, uma parte, porque se sente pertencente às terras, né? Ele pertence a uma parte da terra. E, enfim, esse é o resumo que eu tentando responder aqui. E aconteceu sim, ao meu ver, aconteceu sim um fracasso dessa parte das ações, né? É porque o Guarani continua mantendo sua forma de vida, sua história, sua luta, sua língua, sua organização social,
continua fortalecendo, né? Continua lutando pela terra. Esse é o modo de vida do Guarani até hoje, né? Ele tem conflitos, sim, conflitos fundiários, marca a vida do povo Guarani Kaiowá, a luta pela terra, né? E muitas lideranças morreram lutando pela terra, são ameaçadas, né, despejada, a comunidade despejada, levada a um determinado local, retirada e volta, e, enfim, uma luta permanente que se encontra a situação em que vive o Guarani Kaiowá hoje. Bom, eu acho que respondi em parte, né? Obrigado. Então, a gente passa a palavra aqui para algum colega que queira fazer alguma questão. Professor Ribamar Ribeiro Júnior, professor Juari, ambos professores do campus rural de Marabá, do IFPA. Fique à vontade para fazer suas questões, suas indagações. E outro colega que queira colocar sua questão também, pode ficar à vontade, só se inscrever que a gente franqueia a palavra. Boa tarde a todos presentes nessa quarta-feira, 14 de outubro, né? Agradecer o convite que foi feito ao professor Nico Benites na última segunda-feira e que de imediato, ao conversar com ele por telefone, ele atendeu, né? Foi de prontidão a estar conosco aqui. E eu gostaria de fazer, claro, acho que uma pergunta anterior foi sobre o processo de território, mas assim, eu gostei de uma categoria utilizada no seu trabalho, que é sítios de confinamento. O Ribeiro Júnior chama de ilhamento, né? E nesse processo que a gente tem aqui dos etnos território, o etno território também, Guarani, ele passa por isso, né? Passou e ainda passa, principalmente neste momento em onde a onda forte do agronegócio, né, vai pressionando, e a política de Estado é de sitiá-los cada vez mais os Guarani. E isso, sem dúvida, em várias regiões desse país, aqui também, com os Gavião, com os Aikeuara e com os Kayapó, com povos indígenas aqui da região sul e sudeste do Pará, dessa região aqui que nós estamos, também passam por isso. Mas, assim, eu queria fazer uma leitura de um pequeno parágrafo do seu trabalho para depois fazer uma reflexão aqui. Na década de 90, a política indigenista oficial homogeneizante alimentou esta disputa, considerando que a organização política e centralizada na figura do capitão indígena, da igreja protestante, da escola, da associação, coisas que foram implementadas há décadas nas reservas Kaiowá, seria o modelo referencial e ideal para as famílias indígenas. Ok. Eu acho que, diante disso, além de todo o conflito que se cria com relação ao território, ainda tem uma outra disputa, uma outra questão que é muito complexa, que você faz essa abordagem, faz essa interpretação no seu trabalho. Eu gostaria que você comentasse sobre os xamãs, os rezadores, né, Anderu, Nemono, um pouco dessa relação com os protestantes, né, essa relação, você sem sombra de dúvida, dentro de um território, dentro da aldeia, vamos dizer assim, essa relação aí, que em dado momento ela tem sido também conflituosa, mas é importante para refletir e pensar que tem também um papel colonizador, externo, que age sobre esse tipo de relação, né, com uma questão que é a cultura guarani. Obrigado. Vamos passar também a questão para o professor Juari, para ele já colocar a sua questão, aí o senhor responde as duas colocações juntas, professor. Juari. Boa tarde a todos, né? Eu agradeço aqui o espaço. Nós trabalhamos, na verdade, nós estamos trabalhando e começando um trabalho com os Paracanãs, e no estado do Pará,
existe uma reivindicação dos grupos, né, de estudos dentro relacionado à educação escolar indígena, de uma reivindicação ao Estado de fazer uma política de educação indígena do Estado com essa visão, uma visão indígena, isso, inclusive, já foi feito uma minuta mandada. No Mato Grosso e nos outros lugares onde tem o povo Guarani, isso também está sendo trabalhado dentro dos grupos que estudam isso, dentro dos territórios e dos locais onde existem as terras indígenas do povo Kaiowá. Bom, eu gostaria também de fazer uma questão, professor Tonico, mais uma questão, na verdade, né? Que eu acho que ela se relaciona um pouco, se vincula um pouco com a questão que o professor Ribamar Ribeiro Júnior fez para o senhor agora há pouco. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco técnica. Por exemplo, eu li a sua dissertação e, quer dizer, o seu livro, e no instante que o senhor está descrevendo os modelos de escola Juruá, de escola dos brancos, dentro da aldeia, o senhor também descreve a educação Avá Kaiowá com maestria e com experiência, afinal de contas, o senhor é um autêntico Avá Kaiowá. E o senhor também, em diversos momentos, o senhor descreve a entrada, por exemplo, isso há 8, 9 anos atrás, a entrada de alguns parentes na política eleitoral, né? E, ao mesmo tempo que o senhor está descrevendo a entrada dos parentes na política eleitoral, o senhor também está descrevendo o assédio de vereadores, de partidos políticos, de prefeito, que fomenta discórdias, intriga entre famílias, porque um apoia um vereador que dá uma promessa, outro apoia um outro vereador, um apoia um lado de um prefeito, outras famílias apoiam outro prefeito, etc, etc, etc. Então, de vez em quando o senhor também trabalha, o senhor descreve a luta do povo, mas ao mesmo tempo que o senhor descreve a luta do povo, o senhor também denuncia as estratégias coloniais dos brancos, do Juruá, né, em relação ao povo Guarani, ao povo Avá Kaiowá. Então, o senhor faz também, ao mesmo tempo que o senhor está descrevendo o povo, né, Guarani, Avá Kaiowá, o senhor também está fazendo, a meu ver, uma antropologia dos brancos. Ou seja, o senhor está fazendo uma antropologia do mundo branco na ótica de um legítimo Avá Kaiowá. Então, gostaria que o senhor comentasse se o senhor concorda também com o termo, né, que a sua postura, a sua ação, na verdade, é o que o Roy Wagner chamou de antropologia reversa, né? Ou que nós aqui na América Latina poderíamos chamar de antropologia decolonial ou de uma antropologia pós-colonial. Quer dizer, ao mesmo tempo que está descrevendo a vida do povo Avá Kaiowá, o senhor também está descrevendo as estratégias, os dispositivos, os mecanismos, as ações de assédio colonial que o branco realiza constantemente em relação a si mesmo, em relação a diversos povos indígenas, em relação ao outro deste branco, deste indivíduo que se auto-arroga ocidental, de natureza europeia, etc, etc, etc. Então, comente um pouco se o senhor concorda com o termo antropologia reversa, ou se adota uma outra bandeira, por exemplo, antropologia decolonial, antropologia pós-colonial, porque o senhor sabe que a ciência e as diversas ciências, e aqui está meu amigo Cláudio Medeiros, que é da filosofia, que tenta fazer esse trabalho também na filosofia, ou seja, pensar uma filosofia experimental brasileira e que não fique seguindo a cartilha e as regras de uma filosofia que se acha a única filosofia, ou seja, a filosofia europeia, né? Porque, ao fazer isso, você está reeditando, está reproduzindo colonialidade. Desculpa se eu alonguei a questão demais, professor. À vontade. Bom, em relação a essa pergunta, a última pergunta, né, eu acho que eu escrevi um artigo
escrevendo mais um artigo em relação a esse trabalho antropológico pelo próprio indígena, porque eu, na condição de indígena, por exemplo, esse estudo antropológico, essa etnografia, quando o indígena, estudando o próprio indígena, o próprio povo, quando começa a pesquisa, tem essa pergunta, né? Quando começa a pesquisa para o indígena, quando o próprio indígena é antropólogo. Porque eu mesmo, a gente acaba, eu utilizei toda essa trajetória de vida, minha história de vida, antes de ingressar à antropologia, na antropologia, ao escrever, acabei utilizando essa pesquisa que aconteceu antes, né? Essa parte é muito interessante para a nossa reflexão também, que quando o não indígena começa a pesquisar, ele começa a pesquisar a partir da chegada dele ao campo, que chama esse campo da antropologia, né, que normalmente entre 6 meses no mestrado e 1 ano no doutorado. Então, o não indígena, na linha de pesquisa para fazer campo, fazer leitura, e ele tem esse tempo pequeno, né? E para o indígena, eu mesmo me autoavaliando, eu comecei quando começou a minha pesquisa, né? Eu pergunto, ou seja, começou há muito tempo antes, né? Antes mesmo de ingressar no curso, já começou a minha pesquisa, então, né? Aí acho que temos essa vantagem, eu acho, de ser indígena, integrante do próprio povo, pesquisado, né? Então, há essa nova forma de discutir entre nós indígenas, né? Eu não fiz ainda um debate com o próprio parente indígena de vários lugares do Brasil, quando começa a nossa pesquisa. Há uma curiosidade, sim, né, na área de antropologia, uma nova forma de fazer essa etnografia, por exemplo, a forma de fazer etnografia também, né, por exemplo, pesquisadores da universidade têm esse tempo, 6 meses para fazer campo, ao chegar uma determinada comunidade, começa a fazer etnografia, observação, enfim, anotações, entrevistas, essa técnica começa só naquele momento, né, só em determinado tempo, e tem esse pequeno espaço de tempo para fazer essa etnografia, esse campo, né, fazer anotações, observações. E quando é indígena, no meu caso, por exemplo, deve ter observado, como o professor observou, começou antes, né, toda a minha vida que passei, que eu vivi no campo de política, em outras áreas, da experiência de vida, né, acaba servindo como metodologia, ou seja, como parte já da pesquisa, né. Eu entendo que é outra antropologia, sim, e mais complicada, mais difícil para uma indígena, quando começa a pesquisar, pela primeira vez, chega a uma determinada comunidade para fazer pesquisa de campo, só tem 6 meses para fazer, 1 ano apenas em doutoramento. Isso realmente é um assunto novo para a antropologia debater, né? Essa metodologia, até mesmo, acho que não é só da antropologia, mas de várias áreas de conhecimento, eu não consigo ainda classificar, mas eu estou estudando, pesquisando, se colonial é uma metodologia, mas, de qualquer forma, é um novo modo de se fazer, uma nova forma de fazer pesquisa, por exemplo, agora no dia 16, eu tenho uma mesa para discutir debater essa parte especificamente da antropologia, essa metodologia e a técnica de pesquisa realizada pelo próprio indígena
essa diferenciação, né, o que se difere ao fazer uma pesquisa de campo para indígena e não indígena, né? Vantagens e desvantagens, que normalmente o indígena, mesmo a partir da minha experiência, eu noto que a conversação entre com indígena, com meus parentes, flui mais, ou seja, aumenta mais. E para o não indígena fica difícil até mesmo por conta da língua, né? Enfim, eu entendo que, em uma parte, realmente reproduzo, assim, essa metodologia de antropologia regular, ou seja, antropologia do programa. É difícil mudar, né? É difícil fazer diferente. Acabo reproduzindo, sim, essa metodologia, a forma de fazer. Mas tem parte também que eu acabo criando o meu próprio método, né, de pesquisa, por conta normalmente, já sabia, né, já conhecia essa parte, então, só precisei aprofundar, mas de outras formas, né. Eu entendo que é realmente uma nova forma de antropologia realmente indígena, né? Uma antropologia, eu acho que mais eficiente, mais aprofundada. Ainda não há ainda debate aprofundado, mas já comecei entre nós indígenas. Começamos a criar a articulação brasileira de antropólogo indígena recentemente, né? Rede nacional, né? Para debater tudo isso. Toda uma questão ainda importante para a nossa área, para a área de ciências humanas, né? Para essa área de pesquisa. Então, a ABIA, a Articulação de Antropólogo Indígena, Articulação Brasileira de Antropólogos e Antropóloga Indígena, Brasil, né, brasileira. E onde a gente começa já a debater tudo essa pergunta que o professor lançou, né? Enfim, é muito interessante, sim, esse debate que a gente vai, sim, aprofundar em que linha que a gente está atuando, né? Porque, por enquanto, além de reproduzir essa metodologia clássica de antropologia, clássica, colonial também, e a gente está fazendo, sim, uma antropologia diferenciada, uma antropologia eficiente, mais aprofundada, e metodologia, e fazer campo, etnografia diferenciada, mais específica. Também a gente quer, a curiosidade, sim, de todo o programa, de todo o grupo de pesquisadores dessa área, tem interesse também em debater com nós, sim. E essa pergunta também, né, do professor Nelly, muito interessante, né, para a gente aprofundar, sim, que linha que a gente está atuando. E a gente sabe que a gente, em parte, reproduz, sim, essa antropologia clássica, colonial, e outra parte também, crítica também, né, estamos construindo também, estamos aprofundando essa crítica à antropologia clássica, a fazer antropológico, estudo antropológico, também, e essa pesquisa de campo também, né. Então, isso eu quero... Mas, de qualquer forma, professor, a gente tem todos os antropólogos hoje indígena do Brasil, a gente tem criado essa articulação recentemente, nesse ano, em 2020, uma articulação brasileira de antropólogo indígena, para debater tudo isso, né. E, ao longo do tempo, final do ano, início do ano, 2021, a gente, sim, vai, toda a rede, todo antropólogo e antropóloga indígena, de várias etnias, de vários povos do Brasil, vamos, sim, debater aprofundadas,
o que a gente reproduz, como qualquer antropólogo não indígena, e essa diferenciação também, o que a gente está produzindo é uma metodologia nova, uma metodologia decolonial, desconstruindo essa metodologia e fazer antropológica, essa pesquisa, tudo, enfim, técnica de fazer pesquisa nessa área, né? Então, ao longo do tempo, no futuro, a gente vai socializando em outra oportunidade com esse grupo de pesquisadores, envolvendo a área das ciências humanas, né? Educação também. Porque, por exemplo, uma da área que, por conta do meu trabalho, já recebi pergunta em vários debates, isso é a antropologia da educação, né? Se antropologia da educação indígena, antropologia da educação escolar indígena, se isso nessa linha que eu estou atuando, né? Em debate ainda, sim, eu confirmo que sim, acho que realmente, por conta do meu trabalho, uma antropologia da educação escolar indígena, sim. Existe uma linha da antropologia urbana, antropologia do campo, antropologia, essa sub-área, né? Enfim, mas, de qualquer forma, estamos também, entre nós indígenas, antropólogos, pesquisadores, estamos, sim, debatendo, sim, lançando essa reflexão e também essa pergunta a nós mesmos também, né? Então, mais uma vez, o professor lançou. Interessante pergunta. Enfim, então, essa pergunta que eu falei que, quando começa a pesquisa para o indígena, para o antropólogo indígena, para o pesquisador indígena, quando começa a pesquisa para ele? Não se sabe bem, mas, de qualquer forma, começa muito antes, né? Você já aproveita aquela trajetória que antecede a pesquisa nessa área, né? Bom, e outra pergunta era sobre o professor lá, que a resistência, porque a família, a organização social dos Guarani, essa organização do povo, né, Guarani e outro povo também, sempre tem essa organização ordenada pelo líderes religiosos tradicionais, que faz parte, que era figura importante, prestigiosa no interior da comunidade, entre os Guarani, conhecida como rezador Nhanderu, né, o rezador, xamã, conhecido como xamã, que concentra a comunidade, que o suporte da comunidade, que esse casal, normalmente idosa já, o suporte, né? E, entre os Guarani, o Kaiowá é conhecida como Nhanderu, Nhandeci, ou seja, grande pai, grande mãe. Realmente ele que concentra, por portar conhecimentos históricos, conhecimento tradicionais, saberes do povo, eles que são portadores. Então, por isso, ele que direciona, transmite o conhecimento, tipo a escola mesmo também, né? Tipo, similar a um departamento da educação, ou seja, departamento da universidade, como fosse mais ou menos, só para comparar um pouco, assim, que então, essa rede de pessoas idosas já, realmente tem um suporte do povo, né? Essa rede de apoiadores. Claro que ele sofre, como a pergunta, ele sofre, sim, diversos tipos de ameaça de morte até, né? Por resistir, né? Isso é real no Mato Grosso do Sul. O rezador e rezadora Nhanderu Nhandeci, por portar conhecimento, por praticar, por transmitir ainda esse conhecimento forte entre gerações, nova geração, ele sofre, sim, ameaça por parte
evangélico, por parte da igreja pentecostais, e, enfim, isso é uma realidade, sim. Mas, de qualquer forma, esses rezadores em conjunto, em rede, também se fortalece, tem encontro dos rezadores, cada bimestre, eles se encontram, realizam grandes rituais religiosos, onde debate, onde transmite os conhecimentos históricos, acontecimento importante, essa parte, essa força a espiritualidade também, né? Fortalece, reativa os rituais, isso acontece sim, e, juntamente com a liderança política, que eu chamo de liderança política, aquela liderança, liderança política, né, que é articulada com a liderança política e liderança religiosa, que são do próprio povo, né. E o professor, quando pergunta em relação à liderança política partidária, que hoje é o tempo, chegou esse tempo, né, exatamente o que eu escrevi na minha dissertação, né, porque hoje, em todas as comunidades, em toda aldeia, se candidataram parente Guarani Kaiowá. Não tem mapeamento ainda, mas saíram mais de 1.000. Em alguma aldeia sai 3, 5, 10, 15, dependendo do... Então, eles estão saindo em diferentes partidos também. Mas tem pouco estudo sobre isso, né? Não tem ainda um estudo aprofundado. Eu tentei mapear essa participação, possíveis causas, por que leva o Guarani Kaiowá a se candidatar em diferentes partidos, se é por conta da situação que se encontra, ou que foi convencido simplesmente para sair candidato. Enfim, há vários motivos, né, que levam os Guaranis Kaiowá a se candidatar hoje, por exemplo. Em toda parte tem candidatos, candidata também, professora, liderança política, liderança da famílias. Claro que cria, assim, como eu escrevi na minha dissertação, ele cria um certo desavença interna, assim, desentendimento, porque outro fala que eu sou de outro partido, se eu ganhar meus candidatos, você vai perder o trabalho, não vai ter cargo assalariado. Então, cria, assim, uma expectativa tanto boa e quanto ruim também, né? Dependendo da forma que está conduzindo no interior da comunidade, às vezes cria uma expectativa boa, né? Mas dependendo também do conflito que gera, o problema até mesmo violência interna, né? Mas isso é uma realidade que precisa ser investigada também, né? Porque hoje mesmo, em toda parte, eu acompanhei vários, eu conheço professores, professora, liderança importante, estão se candidatando, né? E começa a fazer campanha, ainda hoje, nesse contexto da pandemia de coronavírus, começa a campanha virtual, via internet, o grupo WhatsApp está criando, e estão participando sim, né? E, enfim, mas, por um lado, também para garantir também objetivo, como já mencionei no meu trabalho, objetivo para garantir o cargo assalariado no município, né? E cargo de confiança, que se chama, né? Ser diretor da escola, ou coordenação da escola, cargo de confiança. Então, por isso também os Guarani, em parte, participam, né? Então, é uma realidade que pouco conhecido ou debatido em nível entre grupo que pesquisa. Eu estou acompanhando, anotando, pegando dados, mas interessante sim acompanhar essa participação dos parentes nesses processos eleitorais,
se filiando a diferente partido, né? O meu objetivo é sempre também para conseguir acesso ao recurso, né? Isso também é interessante, porque somente assim aquele candidato, se o prefeito, quem apoiou, se ganhar a eleição, o candidato, esse candidato, ou seja, pode acessar o recurso juntamente. E o objetivo são variados para acessar, ter o acesso à prefeitura, buscar um recurso, e para colocar os parentes no cargo assalariado, indicar parente, enfim, para tudo isso, né? Então, não é assim simples. E claro que isso gera uma disputa interna, porque hoje em dia tem maiorias determinada, dependendo da aldeia, pessoa já formada também pretende assumir aquele cargo, ele foi contra determinados candidatos, gera assim uma disputa, acaba acontecendo uma disputa, né? Mas isso é uma realidade que cria, sim. Por exemplo, hoje mesmo estou observando, acompanhando, que a barreira sanitária, algum candidato é contra a própria indígena, e o próprio que criou barreira sanitária para barrar coronavírus, acaba desmanchando porque o candidato se interferiu, alegando, convencendo os parentes que não deveria ter barreira sanitária. Deveria deixar livre para o candidato entrar no interior da aldeia para fazer campanha. Enquanto outros falam que tem que acontecer barreira porque não pode entrar candidato, pode trazer coronavírus, pode proliferar no interior da comunidade. Existe sim essa desavença, essa disputa sim. E neste tempo é bem mais acirrada, bem mais tensa, acontece essa tensa disputa, né? Acompanhando, e isso vai até no dia da eleição, né? Que daqui a praticamente um mês ainda para acontecer essa observação por aqui, né? O que está gerando isso, né? Depois disso já começa outra situação, vai chegar outro momento, que já pós-eleição, né? Neste momento, realmente está tensa no interior de toda a aldeia, porque tem candidato em todas as aldeias, diferente, saindo em diferente partido, e todos estão fazendo campanha para se eleger, para eleger o prefeito. Então, essa é uma realidade. Então, em relação à escola, a demanda também entra nesse tempo, eu acho interessante, porque em vários momentos, que o movimento partidário, por conta dessa campanha, também acaba comprometendo algum candidato para construir escola, por exemplo, construção de escola, instituir reconhecimento da escola como uma escola polo. E a demanda, eu acho que neste momento, o prefeito, por exemplo, acaba recebendo mais, de forma mais direta, né? Do que antes da campanha é difícil, algum prefeito não recebe os parentes, a liderança, fica difícil de ter audiência com determinado prefeito do município, né? Porque aqui tem mais de 26 municípios onde se encontra a aldeia, né? E tem 26 municípios, em 26 municípios se encontra a aldeia indígena Guarani Kaiowá. Então, 26 municípios está em disputa hoje, né? Então, algum prefeito mais aberto recebe liderança e atende demanda, outro prefeito mais difícil, não atende, não recebe. E nesse tempo de campanha em andamento, né, os parentes conseguem mais ter diálogo. Aí já começa a demandar todo o projeto, por exemplo, construção de escola, ensino médio. Esse dia mesmo eu estava passando numa aldeia, um grupo de 3 lideranças falou que tem audiência com um candidato, levando um papel para ele, um papel escrito para, se for eleito, para construir uma escola.
e reconhecer a escola ensino médio que estava demandando. Então, mais ou menos isso que o contexto em que a gente está vivendo, né? Então, se eu não conseguir responder alguma parte, vamos conversando sim. Bom, vou parar por aqui. Bom, Tonico, mais uma vez, muito obrigado pelas suas colocações, suas contribuições, suas reflexões. Bastante pertinente o trabalho etnográfico que você vem fazendo ainda em relação ao seu povo, a Avacaiuá, e em relação também ao mundo que nós somos inseridos, que é esse mundo colonial, que muitos colegas, muitos indígenas, muitos pesquisadores chamam de mundo dos brancos, né? Que é esse mundo colonial repleto de assédio e de violência por todos os lados, e que nós temos que resistir aos ataques diversos, ataques jurídicos, como esse último agora do marco temporal, a ataques biológicos, né? A pandemia é um pouco isso também. Enfim, ataques discursivos, ataques políticos, ataques diversos. E você é tanto militante como intelectual, pesquisador do povo. Então, gostaria também de agradecer a presença de todos que estiveram conosco até esse exato momento. Nós estamos caminhando para as 18 horas, né? A gente tinha organizado a live, a webconferência, até às 18 horas. Enfim, agradecemos a todos os participantes, todos os colegas do IFPA, do Campus Rural de Marabá, todos os colegas da Unifespa, colegas de instituições parceiras, colegas da rede estadual de ensino aqui do Pará, colegas de Goiânia que estiveram presentes, colega de Roraima, enfim, o nosso amigo Cláudio Medeiros, que trabalha a filosofia experimental brasileira, ou seja, um projeto, um rascunho, uma tarefa de descolonizar a filosofia, assim como a gente também vem lutando em relação à educação, à antropologia, a áreas diversas. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e todas e deixar aí os 3, 4, 5 minutos finais para o nosso amigo Tonico Benites fazer o seu encerramento e as suas considerações finais. E, a priori, o grupo de pesquisa GPTIER agradece mais uma vez o Tonico, agradece também a todos os colegas que estiveram presentes. E, mais uma vez, nós deixamos a palavra aí para as suas considerações finais, o professor antropólogo Tonico Benites. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Daniele, professor Ribamar, agradecer por ter me convidado e por esse espaço também para repassar a nossa história do povo Guarani Kaiowá, a situação em que estamos vivendo hoje e no passado e no presente, né? Muito obrigado pela atenção, porque em situação difícil que estamos atravessando por conta do coronavírus, e já quero também sempre pedir que todos nós sempre tomar cuidado, né? Porque o coronavírus está cercando nós, né? Em toda parte. E é bom evitar sempre, né? Para não contrair. E já perdemos muitos parentes e pessoas que nem deveríamos ainda perder. O coronavírus perdemos. Cuidado é tudo. E eu sempre falo para todo mundo, sempre tomar cuidado. E nossa luta para defender a vida continua, né? Porque isso é muito interessante. E por isso, dialogar do meu modo simples, né? Para repassar a nossa história, a nossa luta, dia a dia, por aqui no Mato Grosso do Sul. E prazer sempre conhecer a pessoa nova, a pessoa interessada em debater, grupo de pesquisadores, pesquisadora, né?
de área diferente, né? Eu sou da área de pedagogia também, né? Que eu sou professor e da área de antropologia. E gosto sempre de debater tudo que tem a ver com a nossa pesquisa, né? E por isso sempre eu coloco-me à disposição para conversar, para debater, para tirar dúvida, continuar conversando sempre, né? Assim vai construindo uma nova forma, um diálogo pertinente também, né? E assim eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a todos e a todas pela atenção. E se não tirei a dúvida, eu continuo me colocando à disposição. Meu e-mail, tenho meu contato, né? E até a próxima oportunidade, tornarei para falar outro assunto para esse mesmo grupo de pesquisadores. E, como eu já falei, estou em vários grupos de pesquisadores da área. Atualmente, minha área de pesquisa é fronteira, por ser um professor do programa de pós-graduação em fronteira, Sociedade e Fronteira, da UFRR. Então, cada vez mais também estou aprendendo. Cada debate, para mim, sempre é um importante aprendizagem também, né? Essa troca de experiências, através da pergunta, através de comentário, eu sempre continuo aprendendo também. Assim, eu quero encerrar, muito obrigado, até a próxima. Obrigado ao senhor, professor, fala qualificadíssima. Estamos juntos, estamos nessa luta. Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram presentes. Em nome do grupo de Petir, nós agradecemos a presença de todos e todas. E a gente fará outros eventos, tanto com lideranças, como com pensadores, pesquisadores, que atuam junto aos povos indígenas. Então, mais uma vez, abraço e até o próximo encontro. Até a próxima. Valeu.